E se eu lhe dissesse que existe uma empresa tão poderosa no planeta que afeta quase todos os aspectos de nossas vidas? Uma empresa tão rica que detém mais ativos do que o Produto Interno Bruto, PIB, de todos os países do mundo, exceto Estados Unidos e China? Uma empresa que é o maior investidor individual na destruição das florestas do nosso planeta e responsável pelo financiamento de quase todos os investimentos em combustíveis fósseis? Essa empresa é a BlackRock. A BlackRock é uma empresa da qual a maioria das pessoas nunca ouviu falar, mas ela é literalmente dona do mundo. A maioria dos bancos americanos são controlados pela BlackRock, e ela é proprietária de todas as grandes empresas farmacêuticas. A BlackRock também possui a maior parte da mídia convencional e supervisiona cerca de 10% de todas as ações negociadas no mundo. Essa empresa está agora assumindo governos, e tudo isso permitiu que a BlackRock acumulasse quase 10 trilhões de dólares em ativos. Isso mesmo, trilhões. Atualmente, a BlackRock representa metade do PIB total da América. E o mais assustador é que agora os governos dos Estados Unidos e da China estão se arrependendo de terem se envolvido com a BlackRock para evitar confrontos com seu fundador e CEO. Agora, ele faz parte do influente Conselho de Relações Exteriores e do Fórum Econômico Mundial. Nas palavras de Henry Kissinger, quem controla o dinheiro controla o mundo, e nenhuma outra empresa na história teve tanta influência global. O mais assustador é que a BlackRock conseguiu tudo isso em apenas 34 anos. No entanto, a parte mais bizarra é que provavelmente você nunca ouviu falar deles, e há uma razão clara para isso, que será revelada mais tarde. Após assistir a este vídeo, você entenderá rapidamente as consequências reais desse poder que a BlackRock possui. Mas como a BlackRock conquistou tanta influência? Como a BlackRock deixou de ser apenas uma empresa de investimentos para se tornar a empresa mais poderosa que já existiu? Bem, para entender isso, temos que mergulhar no passado e ler sobre Larry. Larry nasceu em uma família rica de Los Angeles em 1952. Desde o início, ele sempre teve ambição de poder. Ele passou o início de sua carreira perseguindo uma carreira política e se formou em ciência política na Universidade da Califórnia, em Los Angeles. No entanto, logo ele percebeu que o verdadeiro poder não estava na política, mas sim no dinheiro. Então ele mudou seu foco para o setor bancário e imobiliário. Enquanto ainda estava na faculdade, ele mergulhou no mundo dos ricos e poderosos, tornando-se um membro em tempo integral do grupo secreto chamado Capa Aberta. Esse grupo incluía Michael e o então presidente do Goldman Sachs, Never Think. Larry aproveitou ao máximo essas conexões e começou sua carreira no departamento de títulos hipotecários do First Boston, um banco de investimentos sediado em Nova York. Foi lá que ele deixou sua marca no mundo financeiro. Ao longo de sua carreira no First Boston, ele se tornou um dos funcionários mais bem pagos, gerando mais de $1 bilhão para a empresa. Parecia que ele logo se tornaria o líder da empresa, pois era imparável. Larry se tornou um especialista nesses investimentos, mas também estava envolvido em atividades obscuras nesse período. No entanto, esse sucesso veio com um preço. Ele começou a criar uma bomba relógio que apenas ele sabia como desarmar. Em 1986, sua ambição e práticas arriscadas de negócios cobraram seu preço, e ele cometeu um grande erro que resultou em um prejuízo de $100 milhões para o banco. Todo o nome e reputação que ele havia construído se transformaram em pó, e ele foi demitido do Fort Boston. No entanto, isso não era o fim, pois ele não estava disposto a desistir do poder tão facilmente. Ele aproveitou esse desastre a seu favor, focando na gestão de risco e prevenção. Aos 36 anos, após se tornar desempregado, ele se uniu a algumas de suas antigas conexões do setor financeiro. Em 1988, a BlackRock foi fundada e, em pouco tempo, ele estava ganhando dinheiro novamente. Em apenas 5 anos, a BlackRock cresceu de uma empresa de 5 milhões para mais de $8 bilhões. No entanto, as coisas não foram tão fáceis durante esse período, surgindo uma disputa pelo poder entre aqueles que queriam controlar o futuro da BlackRock. Pink, com sua ambição, queria uma fatia maior do bolo e não estava disposto a compartilhar seus planos de dominação mundial. Em 1995, ele pressionou um dos cofundadores da BlackRock, Steve Schwarzman, a vender suas ações da BlackRock por $250 milhões, uma participação que hoje valeria mais de $12 bilhões. A partir desse ponto, esse jogo de poder se tornou imparável em seu caminho para dominar o mundo.
ele se tornou cada vez mais poderoso ao longo da década seguinte, mas isso ainda não era suficiente para sua ambição. Então você se lembra que mencionei anteriormente uma bomba relógio que ele criou no início de sua carreira? Bem, essa bomba estava prestes a explodir, e em 2008, a pior crise financeira desde a Grande Depressão atingiu o mundo. E a melhor parte de tudo isso é que ele tinha tudo sob controle. Ele sabia que os títulos hipotecários eram uma bomba relógio e sabia que a crise de 2008 iria acontecer. Foi então que a BlackRock, focada em gestão de ativos, entrou em ação. Na verdade, esse desastre foi uma oportunidade para que Larry, o homem mais poderoso de Wall Street, pudesse consertar essa crise. Com sua proximidade do secretário do Tesouro, Timothy Geithner, a BlackRock garantiu um contrato para gerir os ativos de vários bancos que desmoronaram durante a crise. Aproveitando esse desastre, ele se tornou o homem mais poderoso de Wall Street, mas ainda assim, ele estava longe de dominar o mundo. Então, no final, eles conseguiram controlar governos e a economia mundial. E o BlackRock fez outro avanço implacável, oferecendo ETFs. Bem, isso pode parecer bastante técnico, mas simplificando ao máximo, os ETFs são um tipo de fundo de investimento que coloca dinheiro em todas as empresas de um determinado setor. Esses novos fundos de investimentos se mostraram muito populares devido à sua estabilidade e solidez. A BlackRock se tornou o maior player neste novo mercado, alcançando o topo e sugando o dinheiro de todos os lugares, usando sua nova plataforma de gerenciamento de dinheiro, desde os maiores bancos até os menores fundos de aposentadoria. O BlackRock estava em todos os lugares e começou a controlar tudo, comprando participações em praticamente todas as grandes corporações no mercado de ações. Quer dizer, se você olhar para quem possui praticamente qualquer grande empresa, é quase garantido que encontrará o nome da BlackRock. Além disso, eles também perceberam o poder que a tecnologia teria no futuro da economia. E é por isso que a BlackRock injetou uma quantidade enorme de dinheiro para construir um supercomputador que analisa quais investimentos vão ganhar dinheiro. Então, durante a pandemia, algo semelhante ao que ocorreu em 2008 se repetiu. O Federal Reserve contratou a BlackRock para gerenciar seus investimentos e protegê-los da recessão causada pelo lockdown. Isso permitiu que a BlackRock e o magnata aumentassem ainda mais seu império, tornando-se bilionários oligarcas com um poder sem precedentes. Eles não apenas controlam a economia, mas também têm influência sobre o mundo inteiro, manipulando tendências culturais, políticas externas, bancos e líderes mundiais. Com a BlackRock supervisionando ativos que correspondem a 10% da economia global, a BlackRock agora possui participações em todos os setores da economia, incluindo empresas de mídia, petróleo, fabricantes de armas, entre outros. Nos últimos anos, Larry Fink tem exercido um controle sem precedentes sobre o mundo. Uma das formas pelas quais a BlackRock controla o mundo é através do seu controle da mídia, juntamente com a Vanguard, uma empresa de investimentos que faz parte do BlackRock. Eles controlam 18% da Fox, 16% das FIIs e 13% da Comcast, uma empresa que controla a NBC, Mississippi, a CNBC, a Sky News e também possuem 12% da Disney. Isso é muito significativo, pois qualquer uma dessas empresas, antes de tomar qualquer decisão, deve consultar a BlackRock. O mesmo ocorre com as Big Tech. A BlackRock é o maior investidor institucional do Google, Facebook, Twitter, Amazon e muitos outros. A lista é interminável, e é por isso que a BlackRock possui controle sobre mais de 90% da mídia. Isso também pode ser um motivo pelo qual você nunca ouviu falar deles. Controlar a mídia é um passo muito importante para a BlackRock dominar o mundo, pois se todos soubessem das consequências, e a BlackRock possui quase 10 trilhões de dólares em ativos, perguntas e questões importantes poderiam começar a surgir. O poder da BlackRock não se limita apenas ao controle da mídia, mas também abrange dados econômicos e políticos de todo o mundo. Como mencionado anteriormente, tudo isso é feito por meio do Aladdin, onde esse supercomputador prevê com precisão o resultado de cada investimento. No entanto, a pergunta que fica é: de onde o Aladdin obtém todas essas informações?
E é aí que as coisas ficam ainda mais bizarras. A BlackRock tem participação em bancos, seguradoras, gigantes de mídia social e até em fundos de pensão. A empresa possui enormes quantidades de dados das pessoas que, consciente ou inconscientemente, já deram dinheiro a essas empresas. Com uma ferramenta tão poderosa em seu arsenal, a BlackRock agora controla as decisões das empresas e até mesmo decisões de governos. Por exemplo, a BlackRock fez lobby com sucesso para obter um contrato para gerenciar a regulamentação dos bancos da União Europeia. No entanto, esse acordo está agora sendo investigado, pois como a BlackRock pode regular os próprios bancos que ela possui? Isso é apenas um dos muitos exemplos. Um estudo realizado em 2016 documentou que empresas de investimento, como a BlackRock, estavam envolvidas em diversos casos de intervenção nas empresas em que possuíam ações. Esse problema se agrava ainda mais porque a BlackRock possui participação em quase todas as principais empresas de capital aberto. Agora, com a nova recessão, a BlackRock está comprando o máximo de imóveis possível, o que está causando um aumento nos preços e dificultando o acesso das pessoas às moradias. A empresa pode extrair ainda mais dinheiro da economia ao hipotecar essas casas a preços artificialmente inflados. Toda essa situação se torna ainda mais preocupante quando a BlackRock utiliza seu poder de maneira comprometedora. Por exemplo, em agosto de 2020, a BlackRock se tornou a primeira empresa estrangeira a receber permissão para acessar os fundos mútuos de indústrias na China. Isso significa que ela agora pode investir e possuir participação em empresas chinesas. Só Deus sabe o que a BlackRock prometeu ao governo chinês para obter essa permissão. Mas ela está investindo em empresas que estão na lista negra dos Estados Unidos. Um exemplo disso é o investimento feito em uma empresa de propriedade do Partido Comunista Chinês chamada Hikvision. Essa empresa trabalha com tecnologia de segurança e comunicação para uso civil e militar pelo governo chinês, e também é conhecida por seus abusos de direitos humanos em larga escala. O dinheiro sendo investido na China não é apenas da BlackRock, mas a maior parte desse dinheiro vem de fundos de pensão e bancos. Assim como a maioria dos bancos, as pessoas não têm escolha nisso. Se ao menos essas pessoas conhecessem a BlackRock, essa tendência recente de a BlackRock financiar regimes autoritários só pode significar coisas ruins para a democracia ocidental, pois fortalece regimes como a China e a Rússia e dá credibilidade a regimes distópicos, fazendo com que mais empresas como a BlackRock façam o mesmo. A BlackRock recentemente recomendou que seus investidores triplicassem os investimentos na China. Isso implica em bilhões a mais sendo direcionados para um regime distópico, às custas dos acidentes. A pior parte disso é que a China considera as empresas que operam dentro de suas fronteiras como propriedade do governo. Isso é ainda mais preocupante quando levamos em conta que a BlackRock possui dados de todo o mundo, sendo que os dados coletados pelo TikTok são insignificantes em comparação com os dados que a BlackRock possui. Eles têm informações bancárias de todo o mundo, preferências, gostos e até mesmo informações de inteligência social que influenciam países inteiros. Portanto, qualquer aumento nos investimentos na China não apenas aumenta a influência da BlackRock, mas também influencia o mundo. Desde agosto de 2020, quando a BlackRock teve acesso pela primeira vez à economia chinesa, eles geram cada vez mais dinheiro nas empresas chinesas. O seu supercomputador enxerga isso como um investimento lucrativo, mas o que ele não vê é a destruição dos valores ocidentais e como o Partido Comunista Chinês influencia cada vez mais a economia mundial e a política global. Os investimentos da BlackRock serão o catalisador para uma influência ainda maior. Quem sabe o quanto mais a BlackRock investirá na China? Com o crescimento apresentado ao longo do ano passado, é um sinal de que a China inevitavelmente se tornará uma parte muito maior no futuro da BlackRock, e não se engane, isso terá consequências terríveis. Parece que a BlackRock está destinada a controlar cada vez mais nossas vidas. Larry Fink estreita cada vez mais os laços com líderes mundiais, aumentando sua influência no Fórum Econômico Mundial. A BlackRock está definindo uma nova era no mundo globalizado, onde corporações predatórias implacáveis acumulam mais poder do que países. Nossa política e sociedade não são ditadas por votos, são detalhadas por conselhos e investimentos controlados pela BlackRock, nos entregando uma cultura genérica, insípida e facciosa.
Talvez a BlackRock seja apenas um monumento erguido em um mundo dividido entre integrantes e poderosas empresas e pessoas comuns sem dinheiro, onde empresas como a BlackRock compram nossas casas, controlam nossa economia e lucram com conflitos e turbulências. É por isso que você não pode comprar uma casa. É por isso que estamos mais divididos do que nunca. É por isso que uma empresa colossal está definindo nossas vidas. Porque não vivemos mais em um capitalismo de livre mercado. Vivemos num sistema de socialismo para os ricos.